Olá, alunos! Hoje nós vamos entrar então na última aula do setor B, apostila 7, aula 36, fenômenos ondulatórios. Aula 36, fenômenos ondulatórios, Enem, oscilações, ondas, óptica e radiação. Nesta aula, 1. Reflexão de uma onda. As ondas se refletem obedecendo às leis de reflexão. Os raios de onda incidente, a reta normal e os raios de onda refletidos são coplanares. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, nós temos aqui o ângulo de reflexão e aqui o ângulo de incidência. A onda bate e volta. Então, aqui eu tenho esse ângulo, que é igual a esse ângulo. Essa reta normal, ela age como uma bissetriz. Bissetriz, lembrem em matemática que a reta bissetriz é aquela que corta o ângulo em dois tamanhos iguais. Então, eu tenho um ângulo aqui e um ângulo aqui. Aqui é incidência, tá vendo esse izinho aqui? Aqui reflexão. Então aqui eu tenho meio ar, vamos supor que aqui o meio 2 seria um meio vidro. A onda bate aqui, a tendência dela seria seguir, porém ela volta com o mesmo ângulo, certo? Então aqui é incidência, aqui é reflexão. Incidência e reflexão. E a normal age como uma bissetriz. Tá vendo que então essa normal ela é perpendicular ao meio 2. Então, o meio 1 pode ser o ar e o meio 2, vidro, um outro anteparo qualquer. Então, o raio de onda sonora refletindo em uma superfície plana. Então, nós estamos falando de ondas sonoras. Então, para ficar melhor o entendimento, quando ocorrerá a reflexão de uma onda? A reflexão de uma onda ocorrerá sempre que a onda atingir uma determinada superfície e voltar a propagar-se no meio de origem. A onda refletida manterá velocidade, frequência e comprimento de onda iguais ao da onda incidente. Número 2. Refração de uma onda. Refração é a passagem de uma onda de um meio A para um meio B diferente de A. Sempre que uma onda é refratada, uma parcela da onda é refletida. Além disso, na reflexão ocorre mudança na velocidade de propagação da onda e mudança em seu comprimento de onda. Entretanto, na refração, a frequência permanece inalterada. Considere como exemplo as figuras a seguir, que representam a via superior de um tanque com água em que ondas retas se propagam em sua superfície. O tanque possui duas profundidades diferentes e a onda é produzida na região de maior profundidade. Ao passar para a região mais rasa, a onda sofre refração. A primeira figura ilustra um caso de incidência normal, enquanto a segunda ilustra uma incidência oblíqua. Então, região mais profunda, ó, velocidade provém, velocidade passa. Então aqui eu tenho a fronteira entre a região mais profunda e a região mais rasa. Então aqui eu tenho os raios de onda, que seriam as ondas, né? A velocidade da onda que provém é maior que a velocidade da onda que passa. Então aqui eu tenho o comprimento lambda, comprimento de onda da onda. E aqui eu tenho o comprimento da onda que provém. Vejam que é maior que o comprimento da onda que passa. Então veja, a velocidade que provém é maior que a velocidade que passa. Então nós temos uma onda propagando na superfície de um líquido de um tanque com duas profundidades diferentes, refratando segundo uma incidência normal. Então vamos observar o esquema aqui de vetores. Raio de incidência. Vocês percebam que na hora que ele bate na fronteira, ele muda a sua trajetória. Então ele fica menor, o raio refratado é menor. A velocidade que provém é maior no raio de incidência e menor no raio que passa. O comprimento da onda que provém no raio de incidência, quando passa pela fronteira, fica menor no raio refratado. Para incidências oblíquas, a relação entre o ângulo de incidência, ângulo entre o raio de onda incidente e a reta normal, e o ângulo de refração, ângulo entre o raio de onda refratado e a reta normal, é dado pela lei de Snell. Seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo refratado é igual ao índice do meio que passa sobre o índice do meio que provém, que é igual velocidade que provém sobre velocidade que passa, é igual ao comprimento da onda que provém sobre o comprimento da onda que passa. Esse N significa o índice de refração do material. Então, cada material tem o seu índice de refração.
A água tem um índice, o vidro tem outro, o ar tem outro e assim por diante. Atenção, o conceito de índice de refração se aplica apenas para ondas eletromagnéticas e não para ondas mecânicas. Para que fique mais claro, a refração da onda em uma superfície líquida acontece na mudança de um meio para o outro meio de profundidades diferentes. É nessa transição que acontece a mudança de velocidade da onda. O comprimento de onda também sofre alteração, mas a frequência permanece a mesma. Pessoal, para ficar mais claro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir a um vídeo de um xará meu, o professor Marcelo, também de matemática e física, e ele vai explicar os fenômenos de refração e reflexão das ondas. Então é bem interessante, ele vai até falar um pouquinho mais além, que vai ficar mais claro o entendimento sobre fenômenos ondulatórios e suas atenuâncias. Vamos lá? Fala galera, tudo bem? Galera, ó, professor Marcelo Boara aqui, o seu professor de exatas. Hoje, minha querida, meu querido, o que nós vamos fazer? Física ondulatória, aula número 5. O assunto de hoje é reflexão e refração de ondas bi e tridimensionais, tá legal? No final do vídeo eu vou explicar para você alguns assuntos interessantes, como por que as ondas chegam sempre de frente para nós na praia e o fenômeno do tsunami. Então eu vou pôr na sua tela alguns exemplos dos assuntos que serão estudados na aula de hoje, tá bom? Dá uma olhada aí, ó. Olha que coisa linda. Galera, só Maceió mesmo para me fazer entrar no mar às 5 da manhã, galera. 5 da matina. Aqui o sol nasce bem cedo, né, meu? Também se põe cedo. 5 da manhã, galera, agora. 5 e pouquinho. Tô aqui, ó. Coisa linda. Galera, você já percebeu quando você está numa praia como aqui? As ondas chegam de frente pra gente, praticamente de frente pra gente sempre. Mesmo se ela é formada lá na frente, no mar, lateralmente, essas ondas chegam até a orla da praia, praticamente sempre de frente. Já percebeu? Isso a gente vai entender na aula de hoje, estudando o conceito de refração de ondas. Tá legal? Galera, agora quando ela chega aqui, ela toca e começa a voltar como se ela tivesse sido gerada por uma fonte que está exatamente espelhada aqui, ó. Então ela vai começar a se formar aqui, ó, voltando. Quer ver só que legal? Bacana, galera, bacana. Então olha só, eu vou começar a discussão com a reflexão das ondas bi e tridimensionais. Para começar essa discussão com você, eu vou partir daquilo que a gente estudou em ótica. Então, lembrando que as ondas eletromagnéticas são um grupo especial, um grupo particular das ondas. Muito bem, lá em ótica, nós estudamos então, minha querida, meu querido, fenômeno da reflexão. Quando se incide um dado raio de luz numa superfície, esse raio se reflete. Quais eram as leis da reflexão? Duas leis da reflexão, bora? Primeiro, o raio incidente, o raio refletido e a normal, eles estão no mesmo plano. Como assim, bora? Ó, estão no mesmo plano, galera, esses raios. Né? O raio que está chegando, o raio que está saindo é normal. Ó, se você olhar assim, eles estão no mesmo plano. Elas não estão numa coisa esquisita assim, tá vendo? Ó, em planos diferentes. Não, estão no mesmo plano. Tá bom? Ó, estão no mesmo plano. Raio incidente, raio refletido e a normal estão no mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei, o que nos diz a segunda lei mesmo, Boarô? A segunda lei nos diz que a medida do ângulo de incidência, a medida desse ângulo é igual à medida do ângulo de reflexão. Acontece que a gente vai transportar esse nosso entendimento, esse nosso conhecimento para as ondas bitridimensionais. As ondas mecânicas bitridimensionais. Nós temos uma onda reta, por exemplo, e a onda circular, que eu vou fazer no outro quadro. Como é que funciona para a onda reta, então, Boarô? Então, veja só. Para nós termos como referência a chegada da onda reta
nessa superfície em que ela vai se refletir, nós usamos uma coisa chamada raio de onda. E o raio de onda vai ser o que, galera? Vai ser equivalente a esse raio de luz que nós temos no caso de uma reflexão de uma luz. Então, veja só. Então, ó, eu vou desenhar aqui a reta normal. Tá aqui, ó, a reta normal. Agora eu vou desenhar o raio de onda, que vai ser o raio guia, na verdade, para a gente entender, para a gente estudar bem essas ondas. Ó, vamos lá. Aqui o raio incidente. E aqui o raio refletido. Assim, galera. Ah, mas veja só, agora eu vou fazer as ondas chegando. Então, as ondas retas que estão chegando, galera, ó, terão um dado comprimento de onda, tá? Então, de novo, são ondinhas como ondas, por exemplo, que são feitas na superfície da água a partir de uma madeira. Você pega uma madeira, começa aqui, você fica batendo assim, ó, na água de uma piscina parada, ela forma essas ondinhas retas, tá? Então, ó, vou fazer mais aqui. E a outra aqui, ó. Então, essas ondas, elas vão chegar, elas vão incidir aqui e vão fazer assim, ó, sair para lá. Note que aqui essas ondas têm um dado comprimento de onda, lambda, e esse comprimento de onda ele não vai ser alterado, tá bom? Então ele vai refletir, mas o comprimento de onda vai ser o mesmo. Olha só. Então, galera, é isso que acontece. Essa ondinha vem e vai até lá. Tá legal? Então eu vou fazer para você aqui embaixo, ó, para você uma animaçãozinha para você entender como é que se dá essa reflexão na interface aqui, tá bom? Pessoal, então olha só. Tá bom? Então aqui eu fiz a interface, tá? A interface entre os dois meios aqui, onde a onda vai ser refletida, aqui é a normal. E eu vou fazer uma sequência de ondinhas que refletem e saem lá para você entender como é que isso funciona bonitinho aqui, tá bom? Vou fazer uma sequência de fotos para você. Bacana, né, galera? Bacana. Essa onda vem, reflete e vai, não é? Sempre respeitando o ângulo de incidência que eu posso definir em relação ao normal, como é o caso aqui, ó, não é? Isso aqui é θ, aqui é θ também. Tá legal? O ângulo que ela faz aqui na incidência, o ângulo que ela faz ali na reflexão, tá bom? Então, galera, agora eu vou passar para você o quê? Vou apagar essa luz aqui e vou fazer para você as ondas circulares e vou falar para você também o conceito de inversão de fase, quando ocorre a inversão de fase na reflexão e na refração, tá bom? Vamos lá? Muito bem, galera. Então, ó, eu vou falar para você sobre a reflexão aqui das ondas circulares e vou falar para você rapidamente do conceito de inversão de fase em reflexão de ondas aqui, tá bom? Galera, então aqui eu tenho algo semelhante. Uma onda circular, por exemplo, quando eu pego uma pedrinha, solto na água, ela gera uma onda circular. Então, quando eu bato com alguma coisa na água, gera uma onda circular, como eu fiz um experimento para você, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Bom, então eu vou mostrar para você através de uma animação aqui também, como é que funciona. Você bate aqui na água, então ó, veja só, aqui é a superfície da água, por exemplo, visto de cima, tá? Aqui é a parede da piscina, ou do tanque, ou do recipiente que contém a água. Essa onda vai incidir aqui, ela vai se refletir e vai voltar. Então eu vou fazer uma animaçãozinha para você enxergar isso bem também, tá legal? Galera, agora quando ela chega aqui, ela toca e começa a voltar como se ela tivesse sido gerada por uma fonte que está exatamente espelhada aqui, ó. Então ela vai começar a se formar aqui, ó, voltando. Quer ver só que legal? Bacana, né, galera? Bacana, bastante legal, né? Então, ó, reflexão de ondas circulares. Galera, então, ó, vou falar para você agora de inversão de fase para começar a falar para você sobre refração das ondas, tá bom? Bi e tridimensionais. Gente, inversão de fase. Veja só. Quando uma onda está se propagando de um meio A para o meio B, numa interface meio A, meio B, vai ocorrer a reflexão da onda
e a refração da onda. Às vezes não ocorre refração da onda, tá? Mas ocorre a reflexão, de maneira geral, a reflexão e a refração. A refração da onda ela ocorre nunca com inversão de fase, ou seja, a fase ela não é invertida, tá? Quando ela passa de um meio A para o meio B. Como assim, Boaro, inversão de fase? Para você entender, imagina o seguinte, ó, eu vou fazer um pedacinho de uma onda aqui, ó. Essa onda eu vou chamar de por cima e por baixo para ficar fácil para você entender. Essa onda começa por cima, por baixo, por cima, não é assim? Uma onda que tiver a sua fase invertida em relação a essa daqui, ela vai ser assim, ó. Por baixo, por cima, por baixo, entendeu? Então, essa onda aqui, ela está em oposição de fase em relação a essa onda aqui, a gente diz, tá legal? Ó, está em oposição de fase. Muito bem, então, o que acontece, galera? Quando uma onda eletromagnética, por exemplo, quando uma onda vem e incide no meio e é refletida, se a velocidade no meio A for maior que a velocidade no meio B, se VA for maior que VB, vai ocorrer a inversão de fase, tá? Então, por exemplo, se eu pego um raio de luz, jogo na superfície da água, quando a luz incide na superfície da água, a luz, ao se propagar na água, ela vai ter uma velocidade menor que ela se propaga no ar. Então, esse raio de luz que ele é refletido, ele vai ter uma inversão de fase, tá? Vai ocorrer a inversão de fase. Então, esse raio aqui, ó, que é o raio refletido, vai estar em oposição de fase em relação ao raio incidente aqui. Vai ocorrer uma inversão de fase nesse ponto aqui, tá bom? É isso que eu estou dizendo. O raio refratado nunca ocorre inversão de fase, tá legal? Isso foi possível ver também na aula número 4, em que eu deixei aquela mola esticada e aí eu deixei a ponta livre e a ponta fixa. Então teve um momento que não ocorreu inversão de fase e teve um momento que ocorreu inversão de fase, lembra? Por cima ele volta por cima, por baixo ele volta por baixo. Agora eu vou prender a extremidade lá, galera. Galera, então ó, agora a extremidade lá está fixa, então eu mando um pulso por cima, ó, ele volta por baixo, percebeu? Ó, por cima ele volta por baixo, por cima ele volta por baixo ele volta por cima. Olha, claramente, ó, por baixo ele volta por cima. Então, desse jeito, semelhante a isso ocorre aqui. Uma informação, ó, para o som, sempre que você mandar o som, galera, uma fonte sonora aqui, ó, essa onda incide numa superfície fixa, o pulso que volta, tá? A onda que volta, volta com inversão de fase, tá legal? Então, o som incide numa superfície fixa, o que volta, ó, o que vai ser refletido, ele vai vir com inversão de fase, tá bom? Galera, então é o seguinte, eu vou apagar esse quadro aqui e vou passar para o seu tópico 2, que é refração de ondas bi e tridimensionais. E no finalzinho eu vou explicar para você como é que funciona o tsunami, como a gente consegue entender a formação do tsunami que ocorre na praia, tá legal? Vamos lá? Muito bem, galera, então ó, falei para você até agora sobre a reflexão de ondas, né? Falei para você sobre a reflexão de ondas retas e ondas circulares. Agora eu vou falar para você sobre refração de ondas bi e tridimensionais. Muito bem. Muito bem. Então olha só, o que eu tenho aqui, galera? Eu tenho uma onda reta, por exemplo, que está passando de um meio 1 para um meio 2, em que vai ocorrer a variação em sua velocidade. Galera, lembre-se sempre que o fenômeno da refração está sempre associado à mudança de velocidade dessa onda nos meios, tá bom? Então, se ela muda de um meio 1 para o meio 2, ocorre refração, então ocorre a variação em sua velocidade. O que seria esse meio 1 e o meio 2, Boarô? Por exemplo, imagine que essa onda seja uma onda reta formada na superfície da água. Se você pegar uma vareta assim, ó, e tocar na superfície da água, ela vai gerar uma onda retinha, tá? Então essa onda reta vem até aqui e passa de uma dada profundidade para outra profundidade, entendeu? Então essa aqui é uma visão superior, você está vendo aqui de cima um tanque que tem duas regiões. A região 1 com uma dada profundidade, uma profundidade maior, aqui por exemplo, tá? Chamei de meio 1, né, ó. Meio 1, que vai passar, essa onda está vindo aqui, vai passar por uma outra região 2,
aqui o meio 2, outra profundidade, tá bom? Isso acontece também, por exemplo, na praia. Daqui a pouco eu vou explicar para você direitinho o entendimento do fenômeno do tsunami, isso aqui vai ficar mais evidente para você. Mas, como eu disse a você agora há pouco, você percebe que quando você está na praia, a onda chega sempre de frente para você, não é? Praticamente sempre ela chega de frente para você na orla da praia. Por quê? Por conta desse fenômeno aqui, não é? A onda, numa região mais profunda, tem uma velocidade maior, tem um comprimento de onda maior, tá? Ó, isso aqui eu chamo de lambda 1, visto de cima é a crista, né? A distância entre duas cristas, né? É o comprimento de onda lambda 1. Quando passa por uma região de menor profundidade, o comprimento de onda aqui, ó, diminui, passa a ser um lambda 2, tá bom? O ângulo aqui diminui, comprimento de onda diminui, velocidade diminui, tudo diminui. Quer ver só? Vou chamar esse cara aqui, ó, de θ1, vou chamar esse cara aqui, ó, de θ2, e aí eu tenho a seguinte relação, ó. Olha aqui. Vale a relação V1 por V2 é igual a lambda 1 por lambda 2, lambda 1 por lambda 2, que é igual a seno de θ1 por seno de θ2, tá bom? Vale essa relação. Aí, Boaro, mas de onde você tirou isso? Gente, não é? Que a relação V1 por V2 vai ser igual a lambda 1 por lambda 2, nós tiramos facilmente da V igual a lambda vezes F, né? Ó, V é igual a lambda vezes F. Você deve se lembrar sempre que quando uma onda periódica passa de um meio para outro, sua frequência não muda, tá bom? A frequência da onda depende da fonte, depende de quem produziu essa onda. Então, essa onda que está vindo aqui do meio 1 para o meio 2, a sua frequência não se alterou. Então, a frequência é a mesma. Então, em diferentes meios com diferentes velocidades, então eu vou ter a frequência vai ser a velocidade 1 por lambda 1, por exemplo, que vai ser a velocidade 2 por lambda 2. Certo ou não? Essa relação vem daqui simplesmente. E essa relação aqui, Boaro, essa relação aqui é o seguinte. Você tem que se lembrar do conceito de índice de refração. Lembra? Nós damos bastante em ótica índice de refração. Lá nós tínhamos a definição do índice de refração absoluto, que é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Mas isso para a luz, tá? O conceito de índice de refração absoluto vale para ondas eletromagnéticas. Aqui nas ondas mecânicas, nós definimos essa relação aqui, ó. O índice de refração relativo, N1 por N2, vai ser V2 por V1. Lembre-se sempre que fica invertido, tá? V1 por V2. Lembra da relação da lei de Snell que nós tiramos? N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, lembra? Então, essa relação vem disso, tá bom? Então, eu quero que você se lembre disso aqui. V1 por V2 é igual a lambda 1 por lambda 2, que é igual a seno de θ1 por seno de θ2. Você precisa saber essa relação. Questões mais complexas, que envolvem conceitos mais complexos, eles cobram que você tenha decorado isso daí, tá bom? Galera, então é isso. O que eu vou fazer para você agora? Eu vou mostrar para você em mais detalhes essa questão da onda que chega na praia, tá bom? A relação da velocidade em função da profundidade e explicar para você um pouco mais em detalhes sobre a formação de um tsunami. Por que ocorre a formação de tsunami? Né, que é possível que ocorra a formação de tsunami graças ao entendimento desse fenômeno aqui. Você vai entender bacaninha o tsunami, tá bom? Vamos lá? Muito bem, galera. Então, continuando nosso estudo aqui, como eu disse a você, eu ia explicar para você por qual razão as ondas, quando chegam à praia, elas chegam assim, ó, sempre de frente, né, para a orla da praia. Então, olha só, entenda meu desenho. Aqui você tem a praia, visto de cima, tá? Aqui está a praia e aqui está o mar. Então, imagine um conjunto de ondas que estão chegando aqui. Tá, essas ondas estão chegando aqui, está mudando a profundidade. Está mudando a profundidade, galera, está ocorrendo a refração, não é? Para regiões relativamente rasas, tá, comparadas com o comprimento de onda da onda, eu posso usar a expressão nesse formato aqui, ó. A velocidade com que uma onda se propaga na superfície da água é a raiz quadrada de GH, tá? G é a aceleração da gravidade e H é a profundidade. Entendendo bem isso aqui, a gente vai conseguir entender bem o tsunami, que eu vou explicar para você aqui daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem. Então, olha só, essas ondas estão chegando. Bom, como eu disse a você no outro quadro, V1 por V2 é igual a lambda 1 por lambda 2.
Lembra disso? O que acontece? Que é igual também, né, a seno de θ1 por seno de θ2, como eu disse há pouco. Então veja só, essas ondas quando elas estão chegando, galera, o que está acontecendo com a profundidade da água? A profundidade está diminuindo, né, Boaro? Claro, como a profundidade está diminuindo, a velocidade está diminuindo, não é? Se a velocidade está diminuindo, o comprimento de onda está diminuindo, não é? E mais do que isso, galera, o seno do ângulo está diminuindo, ou seja, essas ondas elas estão ficando cada vez mais próximas da direção vertical, entendeu? Ó, eu fiz um desenho aqui para te mostrar. Então, o que acontece, galera, com aquele raio de ondas? Você se lembra que eu fiz no quadro anterior? Essa onda se aproxima aqui, mudando a profundidade, muda a velocidade. Mudando a velocidade, vai mudar o ângulo aqui de inclinação. Então, eu fiz um desenho semelhante a esse aqui, no quadro anterior, para você. Agora, imagine isso numa sequência de variação de profundidade. Vai fazendo isso aqui, ó. Bastante bacana, né? Bastante bacana. O seno do ângulo vai mudar. Aqui está o ângulo θ2, não é? Aqui está o ângulo θ1. Se o seno está diminuindo, é porque o ângulo está diminuindo. Se o ângulo está diminuindo, ela está ficando cada vez mais de frente para a praia. Olha que interessante. Então é por isso, tá? Que a onda chega de frente, quase sempre, mesmo gerada por ali, de frente para a praia. Vai acontecer algumas alterações em algumas praias, galera. Por quê? Porque essa profundidade aqui é irregular, né? O solo é irregular ali. Inclusive é até perigoso. Eles colocam algumas placas, né? Cuidado com a irregularidade. Às vezes afunda muito rapidamente, né? Depende de um conjunto de fatores do que é feito ali. Como essa onda chega, às vezes tem rochas aqui que desvia, correntes e tal, né? Mas numa praia suficientemente grande, que a onda vem assim tranquila, sem muita variação de profundidade brusca, a gente vê a onda chegando sempre de frente, não é verdade? Muito bem, muito bem. Galera, então eu vou falar para você agora sobre o tsunami. Primeira coisa, toda vez que eu vou falar sobre tsunami, galera, me vem um sentimento de muito respeito. A gente tem que falar tudo com muito cuidado sobre esse fenômeno, é um fenômeno natural, só que causa muitos danos materiais e muitas vidas são levadas, né? Então, sempre que a gente vai olhar o tsunami, estudar o tsunami, a gente tem que fazer com bastante cuidado, os vídeos que a gente assiste com bastante cuidado, né? Eu faço sempre assim, tá bom? Muito bem, como é que a gente entende o fenômeno do tsunami, Boarô? Primeiro, o que era o tsunami mesmo? Gente, o tsunami, ele é formado por terremotos no mar, chamados maremotos, né? Então nós temos, é uma das formas de se produzir tsunami, viu gente? Essa não é a única. Grandes explosões vulcânicas também produzem tsunami, tá? Grandes quedas de blocos de gelo, por exemplo, derretimento gera grandes ondas que eles chamam de tsunamis, mesmo que sejam locais, tá? Eles chamam de tsunamis também. Muito bem. Mas a grande maioria dos tsunamis que a gente ouve falar, elas são gerados a partir do quê? A partir de deslocamento de placa tectônica, né? Você tem um deslocamento das placas lá no fundo do mar, esse deslocamento gera essa onda vai do fundo do mar até a superfície e essa onda se propaga na superfície. Muito bem. O que acontece? Aqui eu fiz de forma exagerada para que você possa entender numa figura só, né? Isso aqui é uma visão lateral disso daqui. Só que é algo estanque, né? Aqui a profundidade vai variando aos poucos, né? Aqui não. Aqui eu fiz uma variação de profundidade estanque para você poder entender. Então isso aqui é um tanque, tá? Um tanque contendo água, por exemplo, visto em perfil, e eu tenho uma onda que foi gerada aqui. Essa onda gerada, galera, como a profundidade é maior, a velocidade é maior, certo? Profundidade maior, velocidade maior, comprimento de onda maior. Então, esse comprimento de onda é grande e essa velocidade aqui ela é grande. Para tsunamis, é comum você ter comprimento de onda, galera, que chega a ter 200 km, comprimento de onda dessa onda gerada, tá? E a velocidade, galera, a velocidade passa de 800 km por hora. Tá? 800 km por hora, é muito rápido, né? A velocidade de um avião, 800 km por hora, não é? Essas ondas, então, elas têm um comprimento de onda grande, tem uma velocidade muito grande, gerada lá no meio do mar, só que elas têm uma amplitude pequena. Essa amplitude aqui é pequena. Os navios que estão em alto mar, dificilmente eles percebem aquilo, né? É quase impossível perceber que passou um tsunami por ele. Por quê? Olha o tamanho desse comprimento de onda, gente. 200 km esse comprimento de onda aqui, tá certo? Numa amplitude que varia em poucos metros,
Então, meu, é uma ondinha a mais para um navio que está em alto mar. Não sei se você sabe, mas é muito comum a gente ouvir histórias dos grandes tsunamis, como teve em 2004, por exemplo, né? Lá na Indonésia. O que aconteceu? Navios, pessoas que saíram para fazer mergulho ou saíram para pescar mais distante e não perceberam muita mudança. Não é? Existem registros de pessoas que foram fazer mergulho e perceberam uma mudança, uma corrente um pouco estranha. Quando chegaram à praia, viram que tinha um tsunami acontecido lá, né? Mas a pessoa, quando vai pescar longe, quando volta, vê tudo destruído. Por quê? Porque longe, relativamente longe, algumas dezenas de quilômetros afastado, o cara já não percebe, entendeu? Muito bem, então o que acontece? Só que quando chega aqui, galera, a profundidade reduz muito, obviamente, a profundidade reduz muito. Ó, então se a profundidade reduz muito, a velocidade vai reduzir muito. A velocidade reduzindo muito, o comprimento de onda reduz muito. No entanto, o que acontece? A amplitude, né, por conservação de energia desse tsunami, a amplitude vai aumentar. Então no meu desenho aqui, exagerado, absurdamente fora de escala, você tem aqui, ó, então nessa outra região eu vou ter uma amplitude muito grande, comprimento de onda pequeno e velocidade pequena, tá? Chegando à praia, esse comprimento de onda aqui pode variar um pouco, né? Mas varia em torno de menos de 10 metros de comprimento de onda. Lembre-se que quando eu estava em alto mar, chegava a 200 km, tá? E velocidades baixíssimas, próximas a 20 km por hora você tem essas ondas chegando. E nunca é uma onda só, né, gente? É uma sequência de ondas, você percebe? Então vem aquela primeira onda. Dependendo da situação, se a velocidade for menor ainda, a segunda onda leva um tempo para chegar, né? Então vem a primeira onda, inunda, destrói, quebra um monte de coisa, deixa um monte de objetos, as pessoas ficam ali e depois vem a outra onda. Muitas das pessoas que infelizmente vêm a morrer por tsunami, não sei se você sabia, mas atingida por objetos, né? Nem é afogamento, porque não sei se você já viu o vídeo de tsunami, ele vem arrastando tudo, quebrando tudo, então traz um monte de objeto, vai batendo nas pessoas, é uma coisa terrível, terrível, não é? Então, galera, é assim que a gente entende o tsunami, tá bom? É assim que a física explica o tsunami. Você entendendo isso aqui, você também entende o fenômeno do tsunami, tá legal? Então é isso, galera. Muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu! Então vejam, ficou bem mais claro o entendimento, não é isso? Agora nós vamos entrar em difração de uma onda. Nós já vimos refração, reflexão, agora nós vamos ver difração. Vamos lá? Número 3, difração de uma onda. Fenômeno caracterizado pela propriedade da onda de conseguir contornar obstáculos. O mesmo ocorre quando a onda atravessa uma fenda. Quando o obstáculo ou a fenda possui dimensões de mesma ordem de grandeza que o comprimento da onda, a difração ocorre de forma bastante acentuada. Então nós temos a figura A. Caso a fenda possua dimensões diferentes, a difração ocorre de maneira mais suave. Pessoal, vamos então assistir mais um vídeo do professor Marcelo, meu xará. Ele fala sobre difração e polarização. A parte de polarização eu não vou passar, eu vou cortar o vídeo ali e vou fechar, porque é um outro conceito. Então vocês têm que ficar bem definidos sobre refração, reflexão e difração de ondas. Tá ok? Vamos lá então. Fenômenos da difração que a gente consegue perceber, a difração do som, como o exemplo a seguir. Galera, note que eu estou vindo com um carro aí pela esquerda. Esse Celtinha branco aí sou eu, é o meu carro. Perceba que antes mesmo do carro aparecer já é possível ouvir o carro. Por quê? Porque o som emitido pela buzina contorna o obstáculo, contorna o muro e chega até o celular que estava gravando ali na esquina, entendeu? Um outro exemplo é esse com o laser, né, gente? Eu peguei um fio de cabelo, deixei ele esticado, coloquei a luz laser, dá para ver aquela figura ali associada à interferência da luz, que dá para explicar graças ao entendimento da difração. Bacana, galera, bacana. Então esse é o objeto do nosso estudo de hoje, continuando nossa playlist de ondulatória, Boarô. O que é difração? Gente, difração é a propriedade, a difração é a propriedade que a onda tem de contornar obstáculos, tá? Uma propriedade bastante importante e interessante que as ondas têm é essa, que elas conseguem contornar obstáculos, entendeu? Elas conseguem passar por algumas fendas e elas vão abrir, caso a fenda seja da ordem do comprimento de onda dessa onda. Olha só, fazer uma representação aqui para você entender. Imagina que isso aqui é uma visão superior de um tanque que contém água, por exemplo, e algo separando aqui, ó.
Isso aqui é um obstáculo, galera, ó. Tá? Isso aqui é um obstáculo e aí a onda vai passar por aqui. O que acontece? Acontece que quando, galera, as dimensões da fenda, que eu vou chamar de A aqui, são da mesma ordem, as dimensões do comprimento de onda, esse aqui como é uma visão superior, esse aqui são as cristas da onda, né? De uma visão superior, de ondas retas. Por exemplo, quando você pega uma régua e fica batendo assim na água, ela gera ondas retinhas, tá? Bom, quando isso acontece, ocorre o fenômeno da difração. Essa onda, ao passar por aqui, ela vai fazer o seguinte efeito, ó. Entendeu? Entendeu? Então isso aqui é o fenômeno da difração de onda. Então eu vou escrever aqui para você a definição, ó. Difração é a propriedade Então é isso. Difração é a propriedade que uma onda apresenta de contornar um obstáculo em seu caminho. Ela contorna. Galera, é muito interessante a seguinte situação. Por exemplo, se você está com a porta aberta ou a janela aberta e alguém aqui ao lado ficar conversando, você vai conseguir ouvir a pessoa, mas você não vai conseguir ver diretamente a pessoa. Você não vai conseguir ver porque a onda luminosa não atravessa a parede e vai sensibilizar seus olhos. No entanto, a onda sonora ela vai contornar a janela, ela vai ter esse efeito semelhante ao que eu apresentei para você no exemplo do carro na esquina. Vamos ver novamente? Quando a pessoa estava filmando ali com o celular e eu vim com o meu Celtinha, antes da esquina eu buzinei. Então, antes mesmo da luz que sai do carro chegar até o celular, né? A luz que sai do sol incide no carro e vai até o celular. Antes mesmo disso ser possível, por conta do muro que estava aqui na esquina à esquerda, é um muro. O som proveniente da buzina, esse sim contornava o obstáculo e chegava até o celular. Aí a pessoa conseguia filmar ali com o celular, entendeu? Depois eu passei. Interessante que deu para perceber também um pouco do efeito Doppler, né? Aquele... Mas o efeito Doppler eu vou fazer um experimento separado e vai ser a última aula desse pacote de ondulatória, tá? Aí eu vou fazer a demonstração com bastante cuidado para você lá. Muito bem. Para você entender isso aqui, galera, quem explica o fenômeno da difração, da reflexão, da refração de ondas de maneira geral, é um princípio chamado princípio de Huygens, ou Huygens. Na verdade, esse cara é holandês, então a pronúncia em holandês eu não faço a menor ideia de como seja, ok? Nós falamos Huygens, alguns falam Huygens, tá bom? O que diz o princípio desse cara, Boarô? Então, o princípio de Huygens diz o seguinte: todos os pontos da frente de onda constituem uma onda secundária que se propaga para frente com a mesma velocidade dessa frente de onda original. Ok? Eu vou escrever isso para você, ó. Todos os pontos ondas secundárias que se propagam em todas as direções. Todos os pontos de uma frente de onda se comportam como ondas secundárias, que se propagam em todas as direções e com a velocidade da onda principal. Olha só que interessante como fica. Então imagine que eu tenho aqui, ó, uma onda assim, por exemplo, circular. Essa onda está se propagando para lá, tá? Com velocidade para lá. Então, todos os pontos dessa frente de onda, aqui, ó, se comportam como ondas secundárias. E cada uma delas se propagando, galera, assim, ó. Olha que interessante. Então imagine isso para todos os pontos. Assim, ó. Para todos os pontos. Então, com isso, você vai ter a frente de onda viajando. Entendeu? Então, aqui vai ser definida, ó. Imagine que isso aqui corresponde ao comprimento de onda lambda, aqui vai ser definida a frente de onda e assim vai. Para todos os pontos daqui, eu posso fazer novamente e assim vai. Na verdade, galera, esse princípio é chamado de princípio de Huygens-Fresnel, porque teve um francês chamado Augustin Jean Fresnel, próximo do ano de 1800, ele melhorou um pouco o que o Huygens havia dito, tá? Por quê? Porque Huygens, o princípio de Huygens, segundo o que ele explicava,
não explicava muito bem o próprio fenômeno da difração, explicava o fenômeno da reflexão e da refração. Então, o chamado princípio de Huygens-Fresnel, esse sim é o completo que eu estou apresentando para você, tá legal? Pessoal, então eu saio da frente aqui para você fazer aquele print esperto, para você copiar, deixar tudo anotado para você se dar bem. Mas ó, antes de eu passar para outro quadro, tem algumas considerações que eu quero fazer antes aqui, ó. Primeira coisa, como eu disse, né? Lembrando que essa fenda tem que ser da ordem, eu vou escrever assim, ó, menor ou igual ao lambda. Tem que ser da mesma ordem para que esse fenômeno seja perceptível. Tanto que quando eu disse a você que se você está numa sala, tem uma janela aberta, tem alguém falando ali do lado de fora, você consegue escutar, mas você não consegue ver, é porque o comprimento de onda da onda sonora, ela é da ordem de metros, né? Da ordem do tamanho de uma janela, o tamanho de uma porta. Já você não consegue ver porque a onda luminosa que sai do corpo da pessoa, né? A luz do sol incide sobre ela, reflete. Ela não consegue contornar isso aqui, por quê? Porque a onda luminosa é muito pequenininha, por isso que eu usei aquele fio de cabelo e o laser para mostrar para você, né? A outra coisa, galera, na época que Huygens fez esse princípio, havia uma dúvida muito grande sobre a essência da luz, se a luz era uma onda, se era uma partícula. O Isaac Newton, né, o grande Isaac Newton das leis de Newton, da lei da gravitação universal, ele imaginava, defendia que a luz era constituída por pequenas partículas, enquanto que um outro grupo de pessoas defendiam que a luz era uma onda, tá? Então isso aqui foi dentro desse contexto. Então, para que fique mais claro, a difração de uma onda é a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos ou passar por um orifício quando são parcialmente interrompidas por eles. Em classe, número 1. Considere uma onda reta propagando-se na superfície de um tanque de ondas. A figura a seguir mostra uma vista superficial desse tanque. As linhas de onda indicadas representam cristas. Esse tanque possui duas profundidades diferentes e a fonte da onda está localizada na parte mais profunda. Ao passar para a parte rasa, verifica-se que a onda sofre uma redução em sua velocidade de 50%. Sabendo-se que o ângulo de incidência é igual a 30 graus, complete a figura indicando corretamente o caminho da onda refletida e da onda refratada. Represente também algumas linhas de onda, considerando o seno de 15 graus, aproximadamente 0,25. Então nós temos essa figura que nós vamos trabalhar em cima dela. Bom, então veja bem, ele me passa mais um dado, que é o seguinte, que a velocidade que vem aqui na incidência aqui cai a metade. Então a velocidade que passa é igual a 50% da velocidade que provém. Então a velocidade que passa vai ser 50%, 0,5% da velocidade que provém. Eu não posso trabalhar com o símbolo de 50%, eu transformo em número decimal. Então vamos para cá, vamos ver o que nós vamos usar. Nós temos então o ângulo de incidência, mas não temos o ângulo de refração aqui no meio raso. Temos a velocidade que provém, que a gente não sabe o valor, mas sabe que ela provém, e a outra cai em metade. E temos também o lambda, então nós vamos poder usar principalmente a primeira parte aqui, ó. Seno do ângulo de incidência sobre o seno de refração é igual à velocidade que provém sobre a velocidade que passa. Seno de I, quanto que vale o I? Seno de incidência, quanto que vale o seno de incidência? 30 graus. O seno de refração, o refratário, eu não sei ainda. É esse aqui. Velocidade que provém, deixo do mesmo jeito, e aqui 50% da velocidade que provém. O que eu posso já substituir? 30 graus é meio. Como aqui está em número decimal, vou colocar em número decimal. Seno de R. Velocidade que provém eu corto, aqui em cima fica 1. V provém dividido por V provém fica 1. E aqui 0,5. Então, seno de R vezes 1 dá seno de R. Meio vezes meio dá 0,25. Então veja bem, 30 graus é um ângulo notável. Agora, 0,25 é o valor de um ângulo que não é notável. Mas a gente pode entender o seguinte, se aqui ficou meio, como os valores são os mesmos de 30 graus, logicamente
o raio será de 15 graus. Se você quiser verificar isso, você pode verificar pela calculadora científica. Aqui nós estamos deduzindo 0,5, 0,5. Como os dois são 30, quando eles multiplicam não ficou a metade, 0,25, então o raio vai ter o ângulo de 15 graus, que é a metade de 30. Porque a multiplicação dos dois deu a metade de meio. Está entendendo? Então esse raio vai valer 15 graus. E se você analisar lá no problema, ele te dá o valor do seno de 15 graus. Que ele coloca lá que é 0,25. Então o ângulo de refração será de 15 graus. Bom, então vamos calcular agora o comprimento da onda que passa. Nós vamos trabalhar então também com duas partes da fórmula. Podemos usar aqui, mas vamos usar aqui, ó. Usamos aqui, agora vamos usar aqui. Velocidade que provém sobre velocidade que passa é igual a lambda que provém sobre lambda que passa. A velocidade que provém, você mantém ela, mas a velocidade que passa, você sabe que é 0,5 vezes a velocidade que provém. Então, o comprimento da onda que provém sobre o comprimento da onda que passa. Aqui, eu não sei o valor. Aqui eu posso cortar, então ficou 1 sobre 0,5 é igual a lambda que provém sobre a lambda que passa. Vamos multiplicar cruzado. Lambda que passa é igual a 0,5 da lambda que provém. Aqui nós paramos aqui, ó, o resultado. Então, o comprimento da onda que passa vai ser metade do comprimento da onda que provém. Exercício 2. Cláudio está dentro de um quarto de uma casa, conforme ilustra a figura a seguir. Todas as portas da casa possuem cerca de 90 centímetros de largura. Marcos fala em frente à porta de entrada da casa, mas ao lado de fora, emitindo um som de frequência aproximadamente igual a 380 Hz. Sabendo que nesse ambiente o som se propaga com a velocidade igual a 340 metros por segundo, explique como Cláudia consegue ouvir o que Marcos estava falando. Considere que as paredes da casa possuem boa vedação acústica, ou seja, praticamente não refletem ou não refratam ondas sonoras. Então vamos resolver o exercício 2. Vamos usar a fórmula velocidade é igual a comprimento da onda vezes frequência. O problema já me dá a velocidade, que é 340 metros por segundo, que é a velocidade do som. Temos que achar o comprimento e a frequência 380 Hz. Então, o comprimento será 340 sobre 380. Posso simplificar por 2. Então, simplificando por 2 fica 17 sobre 19. 17 dividido por 19. 17 por 1 dá 17. Eu não posso colocar o 17, vou colocar o 9. 9 vezes 9, 81, vão 8. 9 vezes 9 com 8, 17. Então, 171 fica muito alto. Vamos colocar 8. 9 vezes 8, 72, vão 7. 8 vezes 1, 8, mais 7, 15. Diminuindo, fica 8, 1, 18. Quero continuar a conta, vou colocar um 0. 180 por 19 vai dar 9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 1, 9, com 8, 7. Diminuindo, 9. Então vai dar 9. Então, 0,89 aproximadamente. 0,89 eu posso aproximar mais uma vez para 0,9 metros. 0,9 metros
metros. Lá no enunciado, ele diz que a largura da porta é de 90 centímetros. 90 centímetros é a mesma coisa que 0,9 metros. Então, o comprimento da onda, que é 0,9 metros, confere com a largura da porta, que é de 0,9 metros. Se você lembrar do vídeo que nós passamos, do professor Marcelo, lá ele fala que o espaço onde a onda vai passar para fazer a difração, ele tem que ser maior ou igual ao comprimento da onda. Então, nesse caso, confere, é igual. Então, conseguimos concluir a aula e nós pedimos que vocês vão até o plural e façam as tarefas propostas como mínimas e complementares. Essa aula de hoje, ela já vai ficar valendo para amanhã também. Então, vocês terão amanhã para dar uma revisada nos conteúdos que vão cair na prova, que vai ser sobre equação fundamental da ondulatória e fenômenos ondulatórios. Então, vocês terão amanhã para poder estudar, se dedicar, e sábado a gente faz a prova. Serão no máximo 10 questões. Bom estudo. E também no sábado, à tardezinha, eu vou estar olhando plural. Vou finalizar, então, olhando plural. Se você não fez as atividades, então, infelizmente, você vai ficar com nota baixa, porque ele vale até 9 pontos, certo? Também eu vou estar passando as notas das provas que eu já corrigi. E com isso, então, a gente fecha então, o terceiro bimestre. Até mais.